Quando você puder começar, fica à vontade, com 8 minutos eu te aviso, tá? Tá, ok. Ele não está no primeiro slide, tá ou não? Não sei. Agora sim. Aí. Fica à vontade, Matheus. Boa noite, pessoal. Me chamo Matheus. Eu sou orientando aqui do professor José Carlos Vinhais. O título do meu trabalho é Data Drive, gestão orientada por dados, né? Vamos lá. O tema da pesquisa é gestão orientada por dados, né? O Data Drive em inglês, né? E aí o destaque da apresentação é a questão da necessidade, né, da tomada de decisão orientada, né, a chamada DOD, né? E para isso foi utilizado referências bibliográficas, né, de intelectuais, tanto da área da computação, de robótica, tecnologia da informação, mas também da área de gestão de negócio e marketing. O objetivo específico do trabalho é discorrer sobre a relevância da gestão orientada por dados, né? E os 3 objetivos específicos é o levantamento, né, das informações sobre esse tema, a análise da abordagem dos acadêmicos, pois um foca mais num âmbito mais computacional, o outro no âmbito mais de negócios, de marketing e tudo mais, e também de identificar a necessidade de aplicação desta temática dentro das organizações, né? A justificativa, ela se dá por causa da hipercompetitividade de mercado, primeiramente, né? Onde qualquer que seja a vantagem competitiva possível de se obter, ela já é grande coisa, né? Além disso, as organizações, tanto de pequeno e grande porte, que trabalham com uma pegada mais inovativa, como startups ou empresas dos diversos segmentos, elas observam hoje esse trabalho com dados, né? Dos dados como um ativo empresarial, né? E aí esse modelo de gestão, né? Ele apresenta muitos benefícios, né? E as empresas têm se atentado para essa questão. A metodologia da pesquisa aplicada, ela é descritiva, o foco é para o lado teórico, né? Eu não vou entrar em detalhes da área meio de computação, de análise de dados, do processamento em si, né? Eu vou focar mesmo nessa área mais dos negócios, né? E para isso foi usado fontes bibliográficas, né? Tanto do tema quanto assuntos que são importantes para a construção desse conhecimento mais amplo, né? Da gestão orientada por dados. E, ao final, são relatadas 2 experiências, né, de empresas que estão obtendo sucesso, que têm uma gestão orientada por dados, que seria a Amazon e a Netflix. A fundamentação teórica. A nível de autor, né, os principais autores são Robson Nascimento, Davenport, Harris, eu tenho algumas referências de Clotilde e tudo mais, né? Inicialmente, começa lá no processo evolutivo das análises, onde, primeiramente, a gente tem aqueles bancos relacionais, né, de dados, onde as análises eram feitas de modo meramente descritivo. Então, tinha aqueles dados como desvio padrão, média, mediana e etc. Depois, começa-se ali a haver as primeiras iniciativas quanto ao Big Data, mas, inicialmente, começou ali no âmbito das startups lá do Vale do Silício, né? Já na parte do 3.0, as grandes empresas elas já conseguem observar a relevância, né, do trabalho com dados, principalmente porque ali eles vislumbraram uma oportunidade, já que existe um volume gigantesco de dados oriundos do mercado digital, né, e o custo de armazenamento ele já vinha diminuindo há muito tempo, né. E, por fim, a gente tem a análise 4.0, que seria aquela análise já do aprendizado de máquina, onde a gente tem robôs que vão criar métodos preditivos a partir de dados, né? E aí eu falo depois sobre os dados, né? Tanto o dado estruturado, que é esses dos bancos relacionais, como também dos dados não estruturados, que são aqueles oriundos das fontes, né, abertas, e aí posso citar como um exemplo as mídias sociais, e também de dispositivos móveis, como tablets, smartphones e tudo mais, né? O dado, por si só, ele não indica nada, né? Mas quando ele é transformado e quando há o processo de análise, ele é processado, aí a gente tem uma informação que ela pode servir a nível estratégico, né, de gestão, e também para a tomada de decisões, né? E aí eu começo a falar sobre a ciência de dados, especificamente sobre o Big Data, né? E o que seria Big Data? Big Data, eles são megadados, né, do inglês traduzido, e esses dados, eles, devido ao seu grande volume e variedade, eles precisam de novas tecnologias de processamento, né? E esses dados, né, se eles utilizados de forma eficiente, estratégica e inovadora,
eles se transformam em uma grande vantagem competitiva. E dentro disso, existem os 5 Vs, né, do Big Data, que é o V de velocidade, ou seja, esses dados estão sendo gerados de maneira muito veloz, muito rápida, né? O volume, eles estão em grandes quantidades. Variedade, eles são oriundos de diversas fontes. Então, a gente tem os dispositivos, a gente tem inúmeras redes sociais que estão produzindo dados, a gente tem aí notas fiscais dentro das empresas que vão servir, né, como dado, né? E aí, então, a gente percebe aí que os dados que são mais utilizados são esses dados não estruturados, né? E eu, sucessivamente, eu falo sobre a inteligência competitiva, né? Então, ou seja, inteligência competitiva é você usar, né, das informações que você possui de forma estratégica, ou seja, para gerar valor na tomada de decisões, para ter assertividade, claridade, né, nessas tomadas, que até então, anteriormente, eram muito tomadas com base no feeling, no instinto pessoal, ou nas experiências que aquele gestor ele trazia consigo, sendo que, às vezes, culminava em erros, né? E pensando que a gente vive num mercado onde os recursos são cada vez mais escassos, né? E aí recursos tempo, financeiros, mão de obra, você perder tempo e com retrabalhos ou tarefas necessárias já é uma idiotice, né? E aí surge a gestão orientada de dados. A gestão orientada por dados, ela surge de forma a você promover uma cultura onde os dados, eles reinem ali dentro da organização. Então, ou seja, desde os processos até mesmo a mentalidade, a cultura empresarial por parte dos colaboradores, eles têm esse DNA inovativo e de dados. Então, ou seja, eu não escolho amparado por base no meu feeling ou nas minhas experiências, né? E aí, um ponto importante é a tomada de decisão orientada, a DOD, né? De decisão orientada, né, por dados. E dentro da DOD, né, os dados, eles não só servem para amparar a decisão, como eles estão acima da decisão. Então, ou seja, essa ideia mesmo de que a organização, como um todo, ela deve permear essa ideia de ter os dados como meio, né? E aí a gente tem as iniciativas, né? A Amazon, ela é uma empresa orientada por dados, inclusive existe aí no meio empresarial um boato, né, acerca que o CEO da Amazon demitiu uma equipe inteira simplesmente porque tomou uma decisão que não foi baseada por dados, né? A Amazon, quando você entra no site, na parte de sugestões de compras e tudo mais, existe ali logaritmos que utilizam dados que vão analisar perfil de consumidor para realmente promover uma experiência do usuário cada vez melhor. Além disso, eles têm uma espécie de ferramenta que utiliza de dados, né, ali para pequenas empresas que, por si só, não teriam capacidade de o gerar. Então, ali, eles os produzem, os processam e entregam para elas, a fim de que elas também possam se empoderar desses dados, né? E outra empresa é a Netflix, né? A Netflix não é simplesmente uma empresa de streaming de séries, de filmes. Ela, sobretudo, é uma empresa que tem os dados no seu DNA. Então, ou seja, eles utilizam dados tanto na escolha de séries, quanto para a questão do roteiro, de personagens que vão estar ali envolvidos dentro daquela trama e tudo mais. Inclusive, eles promoveram um prêmio de $1 milhão para quem ajudasse a aprimorar um algoritmo que usava dados, né? Então, ou seja, você vê aí que é uma empresa que orientada por dados e que percebe o grande e inestimável valor que os dados possuem, né? Por fim, aí tem as apresentações dos resultados, né? Primeiro, os dados, eles já acrescentam valor. Então, ou seja, você ter a informação correta na hora certa é uma grande vantagem competitiva e empodera a empresa, a organização, o negócio, né? O uso eficiente, né, desses recursos mediante ao suporte com dados. Como eu falei, os recursos são escassos, seja qualquer tipo que for, né? Então, ou seja, isso aí é algo muito importante para você não perder tempo com coisas que vão ser irrelevantes ou desnecessárias e para você evitar retrabalhos até mesmo a questão de você precisar mudar uma estratégia, né? A análise clara do comportamento do consumidor, uma vez que ele mesmo está produzindo aquele dado, então você tem uma claridade, uma exatidão acerca dos seus hábitos, do que ele deseja e tudo mais.
né? E esses processos, eles ocorrem em tempo real. Então, ou seja, eu não preciso de muito tempo para saber o que está acontecendo. Então, ou seja, eu vendo o processo acontecendo em tempo real mesmo, eu posso fazer ali as adequações a fim de que fortaleça assim o negócio, né? A assertividade é o processo decisório, então, ou seja, com as informações corretas, eu tenho um nível, a probabilidade do erro, da falha, ela diminui cada vez mais, né? O aumento da produtividade organizacional, né? Então, ou seja, empresas que utilizam, né, uma gestão orientada por dados, ela tem de 4 a 6% uma produtividade superior a empresas que não utilizam uma gestão orientada por dados, né? E, por último, a previsão de cenários futuros, e mediante a modelos preditivos. Então, ou seja, eu consigo, provavelmente vai ocorrer no futuro, e ali eu posso planejar a minha estratégia de forma a ser assertivo no seu alcance. Considerações finais, né? Por fim, a gente precisa falar que a gente vive numa era de dados, o mundo digital, ele está aí, é algo que não tem volta, né? E que a questão da velocidade do processamento, do barateio, do armazenamento, contribuiu para essa formação dessa área de dados, né? Inúmeras empresas, elas têm adotado uma gestão orientada por dados e, mediante isso, elas têm visto os resultados, né, ali acontecerem, expressos principalmente em receitas financeiras, em satisfação do cliente, etc., né? Então, ou seja, conclui-se que a gestão orientada por dados, ela possui benefícios, né, e que a sua implementação não só é necessária, como ela é algo essencial para a manutenção da competitividade dos negócios, para que aquele negócio ele obtenha sucesso e para que as tomadas de decisões sejam cada vez mais assertivas, né? Como sugestão de pesquisas futuras, focando como a parte de marketing já é muito bem desenvolvida acerca de Big Data, um ponto que não é muito explorado é a questão do setor, né, fiscal, né? Então, ou seja, a utilização do Big Data na área fiscal, né, utilizando ele para detecção de fraudes fiscais no âmbito tributário, né? Agradecimento, já agradeço a Deus, a minha família, a minha mãe, o meu pai, né, que sempre me apoiaram em todo processo da faculdade, mesmo não tendo, talvez, o acesso adequado, né, durante a infância deles, eles viram que a educação realmente transforma e me incentivaram sempre a estar logrando lugares cada vez maiores. Aos coordenadores, professor Leonardo, professor Celso, também o professor Orofino, que já foi coordenador durante um tempo aí da graduação, né? A todos os professores, professor Sarkis, professor Maluf, aos colaboradores da Veiga, em especial o professor José Carlos Linhares, né, que me auxiliou na condução desse trabalho, né, um trabalho que foi feito do zero, né, e muito obrigado, é isso. Pode aplaudir, pode aplaudir. Vamos lá, pessoal. Realmente, o trabalho do Matheus também é um trabalho feito do zero, na verdade, deixando até... Matheus, pode habilitar tua câmera agora? Pode habilitar para a gente ver aqui. Só um minuto, aqui travou. Nesse período, só fazendo uma explicação rápida para quem nos acompanha, nesse período foi o primeiro período onde trabalho de conclusão de curso 1 foi obrigatoriamente um artigo, né? O próximo período, os alunos vão dar continuidade à elaboração desse artigo, gerando um trabalho lá em TCC 2, em 2021.1, que vai ser apresentado aqui para vocês. E aí o Matheus, quando ele me procurou, eu sempre tento incentivar que os alunos elaborem artigos. Por quê? Porque plano de negócios já existe uma disciplina voltada para esse assunto, e o Matheus, ele resolveu abraçar esse desafio esse que ele potencializou porque falou sobre um assunto que não é trivial. Uma coisa é você falar sobre um assunto absolutamente trivial, um assunto com muito referencial teórico, etc. e tal. Mas o Matheus, ele, como vocês podem constatar, o Matheus fala de um assunto que não está no dia a dia de todos nós, de uma forma muito tranquila, muito demonstrando saber do que ele está falando. Isso é muito bacana, tá, Matheus? Parabéns pela sua apresentação.
Gostei muito da forma que você nos apresentou esse tema. Vou começar agora com o professor Celso. Depois eu abro para ti, Matheus, me perdoa, querido. Professor Celso, por gentileza. Opa, ô Matheus, tudo bom? Muito boa noite para você. Boa noite. Parabenizar você por esse ciclo aí que você está conseguindo concluir, um ciclo virtuoso, um ciclo de sucesso, e eu espero realmente que você obtenha o maior dos sucessos na sua vida laborativa, em todos os sentidos. Matheus, antes de eu comentar que o seu trabalho é muito bom, eu gostaria de saber uma coisa. Você trabalha com o quê, Matheus? Trabalho no contas a receber. Contas a receber? Entendi. Essa data driving aqui, gestão orientada por dados, eu estou lendo aqui seu trabalho, que por sinal é muito bom, bem desenvolvido dentro das normas da BNT, pelo menos eu penso dessa maneira. Mas o serviço gestão orientada por dados, ele engloba, por exemplo, eu ganhar dinheiro, eu fazer novas empresas, ou é tudo isso? O objetivo mesmo é na questão principalmente na tomada de decisão, dentro do processo de gestão. Entendi. Ok. Vou dar aqui meus parabéns para você. Seu trabalho, volto a falar, ele é bem desenvolvido, bem elaborado, dentro das normas técnicas. Eu só tenho a parabenizar o amigo, e daqui a pouco vai ser mais um colega de profissão, mas é a administração, né, que está fazendo? Ou é ciências contábeis? Isso, a ADPM. Vai ser meu colega, mais um administrador aí. Meus sinceros parabéns. Obrigado, professor. Professor Zé Mauro, fica à vontade. Olá, Matheus, parabéns pelo seu trabalho, pelo tema. Se você seguir nesse tema, você pode ser um pouco mais parecido com a minha linha, né? Eu sou um dos administradores mais analistas de sistemas que eu também conheço, né? Por acaso, eu li o teu trabalho, eu tomei de canudinho, porque o professor César Taurion, eu tive a oportunidade de trabalhar com o professor César Taurion. Conheço ele bem, sigo ele nas redes sociais, né? Ele foi um dos consultores da IBM, um dos caras ícones nessa área. Ele faz diversas palestras hoje sobre Big Data, sobre Data Mining, enfim. E o que eu vejo hoje, o próprio curso de administração, né? Ele tem uma tendência hoje de se fundir um pouco com sistemas de informação, né? Não existe mais você falar muito de teoria da administração sem você considerar a parte de análise de dados, sem você considerar o tempo de resposta na tua tomada de decisão. E sempre que eu tenho oportunidade, eu falo com os alunos, eu sempre lanço aquela pergunta, né? Se você olhar os Estados Unidos, onde é que estão os melhores supercomputadores deles, e na realidade eles estão analisando dados para meio ambiente para poder dar resposta no agronegócio deles, né? E essa é a linha que os americanos trabalham com essa parte de base de dados, porque em função da resposta que eles vão ter, né, em cima de uma seca, de uma inundação, de uma nevasca, eles tomam as decisões para ajudar o agronegócio a ter um resultado assim favorável, que por incrível que pareça, os caras eles estão sempre na frente de qualquer área de negócio que eles estão, e eles também concorrem, por exemplo, com o Brasil nessa área de agronegócio e levam a sério a parte de Big Data, a parte de análise de dados, a parte de tomada de decisão e de processamento de dados. Então, eu vejo que esse trabalho foi um desafio para você, né? Nós, no curso de administração, nós não vamos muito a fundo nessa parte de análise de dados, então você compreendeu a forma ou o que é a importância desse assunto, e mesmo você trabalhando nessa parte de contas a pagar, que você falou... A receber. Contas a receber... depende exatamente também, para você fazer uma análise de crédito de um fornecedor, se você tiver uma boa análise de dados, você consegue fazer, vamos dizer assim, essa análise de crédito em função do perfil dele no plano do negócio na web. Então, você está de parabéns, foi um desafio, né? E tem aí o meu olhar mais carinhoso para esse tema. Tá legal, Matheus? Parabéns aí. Obrigado, professor.
Obrigado, Zé Mauro. Só duas situações aqui interessantes. Primeiro, que o professor Zé Mauro falou do uso de análise de dados para definição de crédito. Quem trabalha na parte de contas a receber sabe que quando uma empresa é avaliada por um CRC da vida, quando você manda aquela ferramenta de análise de informações do Serasa ou do SPC fazer essa análise, é o próprio software que fala, olha, a probabilidade desta empresa honrar os seus pagamentos é de X%, portanto, sugiro que você ofereça um limite de crédito de Y reais. Então, para quem não trabalha nessa área, a coisa já está chegando a um ponto tal que na empresa que eu trabalhava, por exemplo, o gerente financeiro ele tinha que justificar por que ele não ia seguir a análise de dados, para vocês terem uma ideia do quão avançada é essa área hoje em dia. Uma sugestão que eu queria deixar para você, Matheus, é usar essa pesquisa dentro de uma empresa. Você eventualmente fazer posteriormente um artigo utilizando um estudo de casos, depois se você quiser uma ajuda, eu estou à sua disposição para a gente pensar até em publicar esse trabalho, você pegar exatamente o trabalho que você fez e utilizar esse trabalho dentro de uma empresa, verificando de que forma essa análise de dados, essa gestão orientada por dados, ela ocorre dentro de uma organização. Naturalmente, não será fácil encontrar uma empresa que mereça ser estudada profundamente com relação a esse assunto, mas se você encontrar, é um assunto que é muito interessante. E, aliás, para o pessoal que está nos acompanhando agora aqui, vocês que vão começar a fazer o TCC, a primeira coisa que eu falo para um aluno é o seguinte: você compraria esse teu trabalho? Você teria interesse de comprar um livro que falasse sobre isso? Você teria interesse de abrir uma empresa com esse plano de negócios? Então, pensa nisso, Matheus, e depois fala comigo, tudo bem? Tudo bem, professor. Uma ideia, acho que é algo muito interessante, assim, eu tenho realmente muita vontade de seguir e aprender realmente me aprofundar nesse tema, então era algo que, assim, sabendo a empresa certa, eu estaria super disposto aí em seguir aí, trabalhando. Depois eu posso te dar algumas sugestões interessantes. Ok, então. Bem, esse é o momento que a gente some e daqui a pouco a gente aparece, pessoal. Jogo rápido. Bem, vamos lá, Matheus. Quando a gente vai e volta rápido é porque o negócio é simples de resolver, né? O problema é que a gente fica muito tempo, que aí
Um fala que é 5, outro fala que é 7, outro fala que é 10, aí é que é complicado. Matheus, nós temos aqui, deixando bem claro para você, e para todos que aqui nos acompanham, nós temos um trabalho que, de novo, o ponto mais positivo dele é que ele foge do meio comum. Ele sai desse rame-rame de ficar falando só sobre os mesmos assuntos. Eu não vou aqui falar sobre quais temas vêm agora na minha cabeça, mas a quantidade de alunos que me procuram para falar sempre sobre a mesma coisa é enorme. E definitivamente não foi o seu caso. Antes de você apresentar, eu mandei uma mensagem para o professor Celso e para o professor Zé Mauro, dizendo o seguinte: olha, quando ele me procurou, eu fiquei com medo de permitir que ele escrevesse sobre esse tema. Né? A primeira coisa que eu perguntei foi: vem cá, você sabe o que é isso? E então, assim, o teu trabalho tem um ponto muito positivo, que é escrever sobre algo que poucos escrevem. Isso é absolutamente fantástico, te parabenizo novamente por essa sua atitude. Talvez o ponto a melhorar no seu trabalho seja exatamente o aspecto que eu já mencionei. Quando a gente fica só numa pesquisa bibliográfica, aí me perdoe, mas o só talvez não se aplique, mas quando quando não evoluímos para outro tipo de metodologia, como a aplicação de um questionário, como a visita a uma empresa em loco, obviamente que isso não é possível atualmente, como um estudo de caso, seja ele único ou múltiplo, a gente acaba ficando com as nossas considerações, com os resultados da pesquisa limitados ao que nós acabamos lendo, ok? Então, o que é necessário que se faça no seu trabalho, de novo, para ele chegar ao auge, ao ponto máximo de resultado, e para a gente conseguir uma publicação? Eu acho que a gente consegue uma publicação do seu trabalho. Exatamente validar em campo essas informações que você levantou na teoria. Isso posto, a gente consegue uma publicação, a gente consegue colocar isso, elevar teu nome academicamente falando, e a gente consegue fechar com chave de ouro esse trabalho que você tão bem fez, e por isso mesmo sua nota hoje é 9. Meus parabéns pela aprovação. Quem que está aplaudindo aí contigo? É minha mãe. Parabenize-a também. Não chama ela não, senão daqui a pouco vai todo mundo chorar de novo, pelo amor de Deus. Mas assim, parabenizo a você, parabenizo a sua mãe pelo companheirismo. De novo, novos desafios vão se abrir frente ao trabalho que você acaba de elaborar. Por favor, não deixa isso parado. Não acha que esse trabalho acabou, porque esse trabalho não acabou. Eu não falo isso para qualquer um, e estou falando para uma pessoa que demonstrou aqui na apresentação hoje ter uma competência, uma capacidade absolutamente gigantesca. Então, assim, corre atrás, você tem uma chance de sucesso aí. Ela não é uma chance, não é uma probabilidade, é uma certeza. Parabéns, cara. Obrigado, professor. Agradeço ao senhor, né, que me auxiliou aí no trabalho, toda a condução do mesmo. Agradeço também a todos os outros mestres, né, que participaram, o professor José Mauro e o professor Celso, né, participaram da banca, e muito obrigado a todos os professores da Veiga e a quem está aí ouvindo. Muito obrigado. Agora vai comemorar, meu amigo. Pede um iFood aí. Comemora agora aí. Um abraço. Um abraço, tchau.